Senhor presidente, senhoras... Presidente, eu tinha pedido depois do Valdec, perdão. É Knoploch, perdão, por isso que eu anotei Alexandre Knoploch é após o Alexandre Freitas. Bem. Vamos, Valdec. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, também fiz questão de me inscrever para discutir esse projeto em função da experiência que vivenciei como relator da CPI do Rio Previdência, presidida pelo deputado Flávio Serafini. Quero, inclusive, saudar aqui os deputados e deputadas que compuseram a CPI. Nós estamos ainda, deputado André Ciliano, esperando a retomada das sessões presenciais das comissões para discutir e aprovar o relatório final, que já foi distribuído em primeira versão aos membros da comissão, e o objetivo é que a gente discuta essa primeira versão, aprimore e aprove o relatório final. O deputado Luiz Paulo, o deputado Flávio Serafini, já fizeram intervenções que me dão muita base. Na verdade, considerando o que o Estado do Rio de Janeiro recebeu de recursos, considerando o que já pagou e considerando o que resta a pagar até o ano de 2027, o prejuízo é de mais de 30 bilhões. De mais de 30 bilhões. Trata-se de uma operação das mais danosas de que se teve notícia para as contas públicas do Rio de Janeiro ou de qualquer outro estado da federação. Grande parte dos recursos decorrentes de royalties, participações especiais que pertencem ao povo fluminense, hoje estão sob controle de uma SPE, de uma sociedade de propósito específico, chamada Rio Oil Finance Trust, criada nos Estados Unidos, que não está sob a alçada dos órgãos de controle brasileiros e que nos Estados Unidos se ampara por uma regra que dá a ela várias formas de escapar também de processo de controle. Os investidores como um todo estão pendurados nessa SPE e são eles hoje os detentores desses recursos que originalmente pertencem ao povo do Estado. Eu não tenho dúvida que o principal procedimento que o Estado do Rio de Janeiro deveria adotar, inclusive, se for o caso, e será o caso, abordando tribunais internacionais, e aí seria importante ter uma participação, uma chancela da União, é questionar este instrumento que foi celebrado em 2014 e seus aditamentos, porque se declarar em moratória, de alguma maneira, é reconhecer a validade desse instrumento e os compromissos a serem honrados dele decorrentes. O Rio de Janeiro precisa conseguir, nos tribunais internacionais, declarar a nulidade desses procedimentos, desses atos, sob pena de amargar um dos maiores, se não o maior prejuízo da história das finanças públicas do Estado do Rio de Janeiro. Sem contar algumas coisas, algumas pérolas, como já foi aqui mencionado, assim, um contrato deste teor, deputado André Ciliano, desta magnitude, escrito em língua estrangeira, assinado por autoridades brasileiras, com o original todo escrito em língua estrangeira, levando-se muito tempo depois para ser traduzido, e eu, como relator, tive a oportunidade de perguntar a duas autoridades governamentais que participaram desse processo e firmaram o instrumento. Me refiro ao ex-secretário Barbosa e também ao Sérgio Rui. Eu perguntei se eles eram proficientes em língua inglesa, para, pelo menos, ler o instrumento em língua inglesa e saber o que estavam assinando. Ambos, em CPI, disseram que não eram, mas assinaram por orientação da Procuradoria. Isso é completamente irregular, completamente ilegal, nos termos do Código Civil brasileiro. Outra coisa importante que não foi mencionada, mas é significativa. Trata-se claramente de uma operação de crédito internacional. Claramente. O Rio de Janeiro recebe recursos, dá garantias, tem juros, tem pagamento de volta. Então, é um empréstimo, claramente um empréstimo. Não é uma mera venda de ativos.
não é uma mera venda de ativos. Mas o tempo todo a operação foi disfarçada de venda de ativos para não ser submetida, para não ter que se submeter à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, que é quem aprecia operações de crédito internacional dos entes subnacionais. Isso não aconteceu. Toda esta operação foi feita sob a lógica de uma venda de ativos e, portanto, ela passou de passagem pela apreciação da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Outro aspecto que é importante, que o deputado Luiz Paulo mencionou e o Flávio reiterou. Esses waivers é uma cláusula esdrúxula, uma cláusula nociva, agressiva contra o Estado do Rio de Janeiro e sua população. Na verdade, nada mais é do que uma cláusula de proteção dos investidores, olha aí. O Estado do Rio de Janeiro aceitou pactuar uma cláusula que protege o risco dos investidores. O investidor não tem problema. Não tem problema. Para concluir, por favor, Valdec. Claro, porque esse risco está protegido por essa cláusula. E a inversão disso não acontece. Se o petróleo sobe no mercado internacional de commodities, o Rio de Janeiro não paga menos juros. Então, assim, é uma operação completamente eivada de irregularidades, nociva aos cofres do Estado, e é muito importante, para além desse projeto aqui, que vai ser muito difícil arrancar uma negociação com esses investidores internacionais, muito difícil, com esses instrumentos que o Rio de Janeiro assinou, mas é fundamental que o Rio de Janeiro se prepare juridicamente para uma disputa jurídica internacional para tornar sem efeito esses instrumentos. Do contrário, André, para concluir, vamos amargar um prejuízo super